Boa tarde a todos, para os que estão aqui presencialmente, os que estão em casa também. Acho que é um prazer estar aqui para falar com vocês e contar um pouquinho sobre o que a gente vem desenvolvendo lá dentro do BTG. Para começar, vou me apresentar aqui. Meu nome é Marcos, então eu sou hoje diretor executivo de Data Analytics do BTG Pactual. Eu tenho formação aí na área de engenharia, né? Formei em engenharia de controle de automação pela Universidade Federal de Santa Maria. Posteriormente fiz um mestrado em AI também. Então, no começo da minha carreira, aí, acho que como muitos de vocês, eu fui cientista de dados, né? Tive que programar aí muito modelo, pipeline, etc. E eu tenho mais aí de 10 anos de experiência hoje em Analytics, estruturando times de Data Analytics, né? Nos mais diversos setores, mas principalmente aí dentro do setor financeiro. E eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre a experiência, sobre o que a gente vem fazendo lá no BTG. Então, hoje lá eu sou responsável basicamente pela área de plataforma, que cuida de toda a parte da plataforma do nosso Data Lake, né? Sempre pensando em como é que a gente consegue trazer mais self-service de dados para toda a empresa e também gerar bastante eficiência para os nossos engenheiros, cientistas e analistas de dados. O time de governança também, que olha para a parte de governança de dados. O time de engenharia de dados, que está olhando para conseguir alimentar os nossos dados, nosso Data Lake, né? Com fontes internas de dados, fontes externas. O time de análise de dados e Analytics Engineer, que são dois times que, na verdade, são um só, mas que, na característica das suas funções, fazem coisas que são um pouco distintas, né? O analista de dados está muito mais focado em sentir as dores do negócio, trazer insights que são relevantes para a operação, e o Analytics Engineer muito mais focado em criar bases de dados, né, padronizadas. E o time de inteligência artificial, que é o que eu quero falar aqui um pouquinho mais para vocês hoje, né? Então, falando um pouquinho mais do BTG, acho que o BTG é um banco que tem sólidos resultados aí. Tem uma operação que vai, desde uma operação de investment banking, uma operação de atacado muito forte, sales and trading, né, banco de PJ, consumer banking, toda a parte de investimentos, participação em outros empreendimentos, como, por exemplo, o Banco Pan, Exame, Vetal, TUS Seguros, etc. E hoje a gente é reconhecido aí como o maior banco de investimentos da América Latina, com 1,4 trilhões de reais em asset under custody, né? E também a gente tem aí vários prêmios que a gente recebeu ao longo dos anos, como por exemplo aí pela Euromoney, como o melhor banco dos mercados emergentes, ou por exemplo a melhor plataforma digital da América Latina, né? Então, mas como que a gente está usando AI dentro do banco? Eu acho que o BTG ele sempre foi conhecido por ser um banco muito eficiente na sua operação, né? Mais recentemente, há uns 7 anos atrás, começou uma operação mais forte de varejo. E com isso vem a necessidade da gente ter essa operação mais eficiente em escala, né? E como a gente faz isso no varejo? A gente tem que utilizar muito dado, e o dado tem que ser central nas nossas operações, inteligência artificial tem que ser central nas nossas operações. Então, hoje, o time de Data Analytics ele tem um papel fundamental dentro da operação do banco para gerar eficiência, né? Então, eu falei um pouquinho aqui, mas basicamente aqui como os times estão distribuídos hoje, né? A gente tem o time de análise que está principalmente focado em saber, na análise descritiva, né? Que é saber o porquê o que aconteceu, que são os KPIs. A gente só tem uma maneira de fazer isso, né? Só tem uma fonte única para cada um dos nossos KPIs. Análise diagnóstica, que é muito mais focada em gerar insights para toda a operação do banco. E o time de AI, que está muito mais focado aí na análise preditiva e prescritiva. E basicamente aí trabalhando em algumas vertentes, como qualificação de clientes, propensão à compra de produtos, risco, créditos e fraudes, Customer Insights, com muita Generative AI, que eu quero falar um pouquinho aqui para vocês também, né? E para dar suporte a tudo isso, o time de engenharia e plataforma, como eu falei anteriormente. Então, como é que a gente utiliza AI para melhorar a experiência dos nossos clientes, né? Quando a gente fala de experiência do cliente, a gente tem esse funil aqui que é clássico, mas basicamente hoje a gente desenvolve modelos para melhorar a aquisição dos nossos clientes, né? Ou seja, trazer clientes que têm um fit melhor com o banco, para a gente conseguir maximizar a taxa de ativação desses clientes, a descoberta de valor, né? Conseguir fazer com que a gente tenha mais clientes que estão investindo conosco e estão usando nossos produtos bancários. Gerar engajamento, né? Como a gente gera engajamento, aumenta a DAO dos nossos clientes.
como a gente consegue utilizar modelos também de sistemas de recomendação para fazer aumento de cross-sell, fazer upsell e gerar monetização nos nossos clientes, e também como a gente consegue utilizar modelos de AI para a gente trabalhar e ter estratégias personalizadas de retenção para os nossos clientes, né? Então, falando um pouquinho mais sobre aquisição, a gente usa aqui modelos de AI para otimizar o custo de aquisição de clientes, né? Então, basicamente, eu acho que a característica do setor bancário é uma característica um pouco diferente que a gente chama de mercado offline, né? Os e-commerces, por exemplo, têm uma característica de ser um mercado online. Então, você traz o teu usuário para a tua plataforma, esse usuário, ele efetivamente vai fazer uma compra, né? E você consegue retroalimentar os algoritmos de campanha paga de marketing, como, por exemplo, Google Ads, né, Facebook Ads, e conseguir trazer clientes mais qualificados para dentro do teu e-commerce. O banco, nós temos uma característica de que esses clientes, às vezes, eles abrem conta conosco e demoram 2, 3 meses para começar a investir. Então, a gente tem que ter uma característica de ser muito preditivo na qualificação de clientes, né? Então, para isso, a gente tem vários modelos aí, um hub de qualificações, que a gente chama dentro do BTG, para qualificar nossos clientes e conseguir trazer clientes mais qualificados para dentro da operação, né? Então, com isso, a gente consegue aí reduzir cerca de 55% o custo de aquisição de clientes e trazer 50% mais clientes qualificados para a nossa operação do BTG. Isso, inclusive, é um modelo que a gente tem um case global aí junto com a Google e o AppsFlyer, tendo referências em como se fazer um processo de qualificação de clientes utilizando inteligência artificial e dados, né? Bom, falando um pouquinho sobre a parte de monetização agora, a gente tem sólidos resultados em recomendação de produtos para nossos clientes, onde a gente utiliza aí machine learning, inteligência artificial, olhando dados de produto, de carteira dos nossos clientes, olhando dados dos nossos próprios clientes, para conseguir utilizar esses modelos de propensão à compra de produto, tanto em estratégias que são standalone, ou seja, tem um produto novo no banco, tem um CDB, tem uma LCI, eu preciso vender esse produto, então eu vou trazer os clientes que são mais propensos e utilizar isso na minha operação, quanto também para gerar estratégias de oportunidades orgânicas, né? Ou seja, Next Best Offer. Qual é a melhor próxima oferta de produtos e serviços bancários que eu posso fazer para o meu cliente para ele, né, ficar aqui retido conosco e a gente também aumentar as nossas vendas e oferecer produtos que são personalizados para os nossos clientes, né? Bom, com isso a gente consegue aí ter taxas de contratação de produto de 2 a 4 vezes maiores hoje utilizando inteligência artificial, né? Bom, então a gente também aqui está olhando para a parte de retenção. A gente tem o que a gente chama aqui de Health Score, que é um score de saúde dos nossos clientes, que mede o quão saudável o cliente está, né, nessa relação cliente-banco. Um score aí que vai de 0 a 100, quanto mais próximo de 100 o cliente está mais saudável, quanto mais próximo de 0 o cliente está mais vulnerável dentro do banco. E a partir disso a gente consegue saber, utilizando técnicas de Explainable AI, nesse modelo, saber o porquê que esse cliente está insatisfeito ou porquê que esse cliente está com uma saúde ruim. Se é por conta de uma performance ruim nos investimentos dele, se é por conta de uma carteira não diversificada, se é uma carteira que está com uma não adequada ao nível de liquidez, né? Se é o atendimento que talvez não está agradando esse cliente, e com isso a gente consegue criar estratégias que são mais personalizadas de retenção e em escala, né? Bom, falando um pouco de Generative AI, hoje eu acho que a gente utiliza bastante aí aplicações que são plug and play, conhecidas aí no mercado, de Generative AI. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma análise que a gente faz sobre as nossas ligações em call center, né, onde a gente utiliza speech to text num modelo próprio que foi criado pelo nosso time, para conseguir fazer essa tradução, né, do áudio para texto. Em cima disso, conseguir gerar insights que são valiosos para a nossa operação e para conseguir melhorar o atendimento aos nossos clientes, né? E aí a gente utiliza várias técnicas de LLMs, etc. Então, também para a parte de sumarização de documentação, a gente tem utilizado, como, por exemplo, conseguir sumarizar diretrizes do Banco Central, né, e deixá-las mais fáceis de serem entendidas para as pessoas que trabalham dentro do banco. Geração de código, então, como a gente pode utilizar os copilots aqui para gerar produtividade nos nossos times. E também, dentro do marketing, para a criação de conteúdo, seja ele por imagem ou seja por marketing, né? ou texto, né? Conteúdo de texto. Mas como é que a gente pensa Generative AI dentro do banco? A gente pensa Generative AI um pouco além dessas aplicações que são aplicações tradicionais, né? A gente está olhando coisas que são além do domínio de imagem, além do domínio de texto. Nós temos um time de experts dentro do banco que trabalha com Generative AI.
Na verdade, desde 2020, a gente já vem trabalhando com Generative AI, antes de surgir toda essa onda, né? Nós temos hoje no nosso aplicativo o nosso PFM, que é o nosso Personal Financial Management, que basicamente ele consegue fazer uma categorização dos teus gastos, uma normalização dos nomes dos merchants, né? Para quem trabalha aí com dados de cartão de crédito, Pix, etc., sabe que isso não é uma coisa tão fácil de se fazer. E a gente criou aqui um modelo de Generative AI, que, dado todo o contexto das transações, ele consegue categorizar os teus custos, né? O resultado desse modelo é que hoje a gente tem um PFM que é referência no mercado, com 98% aí para o nosso caso, o caso interno de uso do BTG, né, 98% de assertividade na normalização dos nomes e nos ajustes, nas categorizações, né, de custos. Isso traz uma série de insights para os nossos clientes que são bastante valiosos, né? Então, esse projeto, na verdade, ele criou dentro do time a propriedade intelectual de como é que trabalhar com esses modelos de Generative AI, né? O modelo que eu citei antes é um modelo criado dentro do BTG, com uma arquitetura desenvolvida pelo BTG, utilizando o modelo Transformer. A gente criou uma expertise em cima disso, e hoje a gente está criando tecnologia baseada no modelo Transformer, baseada em Generative AI, sobre como é que a gente pode escalar o uso de inteligência artificial dentro do BTG Pactual, né? Então, quando a gente fala desses modelos de Generative AI, a gente fala que, né, esses modelos eles geram embeddings, né? A maioria das aplicações elas geram embeddings sobre domínios de imagem e domínios de texto. Mas a gente pensou, será que a gente não pode gerar os embeddings sobre os dados dos nossos clientes? Será que a gente não pode expandir uma arquitetura de um modelo Transformer para gerar embeddings sobre os nossos clientes? Então, a gente criou uma tecnologia que a gente consegue imputar dentro desses modelos dados de séries temporais, dados de grafos, dados numéricos, dados categóricos, dados textuais, e, a partir daí, conseguir criar os embeddings que vão representar as principais características do nosso modelo, né? Então, isso a gente fala aqui que é como se fosse uma evolução das feature stores, né? Então, a gente consegue gerar as principais características do nosso cliente através dos embeddings e alimentar na última camada com os modelos que são adaptados a propósitos específicos, né? Então, vamos lá, queremos fazer a predição de churn. Eu consigo utilizar esses embeddings que foram extraídos aqui do modelo Transformer para fazer a predição. E a gente tem encontrado uma performance desses modelos que ultrapassa a performance dos algoritmos mais tradicionais, né? Bom, e a gente percebeu também que isso é uma grande oportunidade para a gente conseguir escalar Generative AI e AI em si, né, dentro do banco. Então, para isso, a gente está criando uma plataforma que a gente está chamando aqui de Saturno, mas que basicamente essa plataforma ela vai servir como um embedding farm, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, eu quero criar os embeddings dos meus clientes, eu quero criar os embeddings dos meus produtos, quero criar embeddings dos meus assessores, do time de atendimento, com as principais características dessas entidades, né? E você consegue aplicar isso em modelos, então, para tratar propósitos que são específicos. Por exemplo, eu quero ter um fit melhor entre o assessor que atende o meu cliente e o meu cliente. Quero trazer um assessor para atender o meu cliente que vai ter um fit maior com o perfil de risco desse cliente, né? Então, eu consigo trabalhar com esse tipo de coisa relacionando esses modelos, né? E aí também, dentro dessa plataforma, uma interface gráfica para a gente conseguir trabalhar com esses embeddings e gerar análises, né? Expandir o uso de AI dentro do BTG Pactual. Isso aqui é um projeto de pesquisa que a gente tem e nós já estamos começando a colher os primeiros resultados aqui. A gente está aí né, tendo boas percepções disso e almejando que isso vai escalar bastante a nossa operação de AI dentro do banco. Bom, pessoal, é isso. Obrigado pelo tempo.